é o Lucas e a gente vai fazer um vídeo e a gente tá fazendo um vídeo sobre simular o Brasileirão de 2024. Bora lá. Então a gente vai em torneios de clubes, ligas, mais uma liga mundial. Só que vai ser só do Brasil, tá bom? Brasileirão 2024. 20. Não. Ida e volta, sim. Pontos por vitória, 3. Rebaixamento, 4. Posição amarela, 0. É 0 mesmo. Pera, calma aí. 0. Do Brasil, a gente vai aqui. Então, temos primeiro o Atlético Mineiro. Primeiro temos o Bahia. Está sussando o Bahia. Temos o Bragantino que ainda está na Série A. É Série A, não é Série B, Série C, Série D, não. É apenas a Série A. Temos também o Botafogo. Que foi pipoqueiro. Corinthians. Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Grêmio, Internacional, Juventude, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Vasco, Vitória. Acho que deve estar faltando. Acho que falta algum. Acho que não falta algum mesmo. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vai a primeira rodada até a 38ª rodada. Começa assim mesmo. Logo aqui. Primeira rodada. Cuiabá e Bahia. 1-0 pro Cuiabá. Fluminense e Grêmio. Vamos dar um empate aqui. 1-1. Botafogo e Bragantino. 1 pro Botafogo. Não, 2-1 pro Bragantino. Fortaleza e Vitória. 2-0 pro Fortaleza. Atlético Mineiro. 2-0 do Atlético Mineiro. Eu sou atleticano, então acho que eu quero que o Atlético Mineiro fique em primeiro. E se tiver um cruzeirense assistindo esse vídeo, desculpe que eu odeio o Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai estar na zona de rebaixamento 20º. Eu tô falando previsão. Não, acho que na minha cabeça tá bugado. Eu vou falar que no final do vídeo o Cruzeiro vai estar por último. E o Atlético Mineiro é o líder, acertando tudo, vencendo tudo. São Paulo, Atlético Paranaense, 1-0 pro São Paulo. Flamengo e Cruzeiro, 1-0 pro Flamengo. Então aqui eu moro em Minas Gerais. Atlético 1-0 pro Corinthians. Juventude e Criciúma.
1-0 pro Juventude. Vasco Internacional. 1-0 pro Vasco. Eu vou explicar uma coisa. É que acho que 2024 vai estar em ordem errada, eu acho. Primeiro Fortaleza, segundo Atlético Mineiro, aí vai, só pra ver a tabela. Cruzeiro em 15º. Cruzeiro vai afundar mais. 1-0 pro Flamengo. 2-1 pro Atlético Goianiense, porque eu não gosto muito do Bahia, do Cruzeiro e do Coritiba. Mas o Coritiba tá na Série B e depois eu posto a Série B. Então, 2-1 pro Atlético Goianiense. Então, o Bahia vai ficar em 19º e Cruzeiro 20º. Pro final do vídeo vai estar assim. Ou será que não? Então vamos lá, Atlético Mineiro e Criciúma, 2-0 Atlético. 1-0 pro Internacional. 1-0 pro Atlético Paranaense. 1-0 pro Fluminense. 2-1 pro Corinthians. 1-0 pro Palmeiras. 2-0 pro São Paulo. 1-0 pro Grêmio. Após a segunda rodada, veja a tabela. Vou dar um aviso. Você tem que pausar para ver a tabela. 2-0 pro São Paulo. 1-0, 1-1 pro 1-1 empate Cuiabá e Bragantino. 1-1 pro Flamengo e Palmeiras. 1-0 pro Corinthians. 1-1 pro Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 2-1 pro Botafogo. 1-0 pro Fortaleza. E 2-0 pro Vasco. Atlético Mineiro Internacional 3-0 pro Atlético Mineiro. Juventude e Grêmio 2-1 pro Grêmio. Acho que o Palmeiras deve subir mais. Que é só para ver a tabela após a terceira rodada. Essa tabela tá bem complicada. O Palmeiras tá fora do top 10. Vou chamar isso de G10. E o Palmeiras está até agora classificado para a Sul-Americana. Atlético Paranaense e Juventude. 1-0 para o Atlético Paranaense. 1-0 para o Flamengo. 2-1 para o Fortaleza. 1-0 para o Atlético Goianiense. 2-0 para o Grêmio. 1-0 para o Internacional. 1-0 para o Fluminense. 1-0 para o Vasco. 2-0 para o Atlético Mineiro. 1-0 para o Palmeiras. Palmeiras está subindo na tabela.
E o Atlético Goianiense saiu da zona de rebaixamento e ainda tá classificado para a Sul-Americana até agora. Mas eu acho que o Atlético Goianiense, eu quero que o Atlético Goianiense afunda um pouco. 1-0 pro Corinthians, 1-0 pro Fluminense, 1-0 pro Atlético Paranaense, 1-0 pro Flamengo, 2-1 pro Bragantino, 1-0 pro Vitória e 1-0 pro Palmeiras, 2-1 pro São Paulo, 1-0 pro Atlético Mineiro, 1-0 pro Juventude. Agora só pra ver a tabela. Deixa eu ver aqui. Palmeiras está em 8º. E o Atlético Goianiense está em 12º. Acho que isso é uma ótima posição, eu acho, para o Atlético Goianiense. 2-0 Flamengo. 1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Vasco. 1-0 pro Atlético Mineiro. 1-0 pro Palmeiras. 1-0, 2-1 pro São Paulo. 1-0 pro Atlético Paranaense. 1-0 pro Internacional. 1-0 pro Criciúma. Deixa eu deixar o Vitória virar só pro Cruzeiro e Bahia ficar os dois últimos. Eu não tô perguntando pra todos vocês. Eu tava deixando o Bahia. Eu tava simulando o Bahia virar o jogo. Então vamos lá. Então Bahia e Cruzeiro são os dois últimos. Então só pra ver a tabela aqui. 7ª rodada. 1-0 pro Flamengo. 2-1 pro Botafogo. 2-1 pro 1-1 pro Cuiabá e Juventude. Eu não sei por que esse barulho estranho. É porque eu fiz isso. 1-0 pro Fluminense. 2-0 pro Palmeiras. 1-0 pro Bragantino. 2-0 pro Grêmio. 1-0 pro Internacional. 1-0 pro Corinthians. 3-1 pro Atlético Mineiro. Aqui a tabela. Palmeiras e Fluminense 1-0, Bragantino e Atlético Paranaense 1-0. 1-0 pro Internacional, 3-1 pro Atlético Mineiro, 1-0 pro São Paulo, 1-0 pro Corinthians, 2-0 pro Flamengo. Não, 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro Cuiabá. 2-0 pro Grêmio. 1-0 pro Fortaleza.
Nona rodada. São Paulo e Bahia 1-0. 1-0 pro Corinthians. 1-0 Cuiabá. 2-0 Atlético Mineiro. 1-0 Grêmio. 2-0 Flamengo. Na verdade, 2-1 pro Flamengo. 1-0 pro Vasco. 1-1 Internacional e Juventude. Para finalizar, 2-0 pro Palmeiras. Décima rodada. 1-0 Botafogo, 1-0 Vitória, 1-0 Internacional, 2-0 do Atlético Mineiro, 1-0 São Paulo, 2-1 pro Fortaleza, 1-0 pro Fluminense, 1-0 pro Grêmio, 2-0 pro Flamengo, 2-0 pro Palmeiras. Agora rodada 11. 2-0 pro Corinthians. 1-0 pro Cuiabá. 1-0 pro Fluminense. 1-0 pro Palmeiras. 2-1 pro Flamengo. 1-0 pro Bragantino. 1-0 pro Fortaleza. 2-0 pro Atlético Mineiro. 1-0 pro Vasco. 2-1 pro Grêmio. Aí vem Cristiano Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1-0 Cuiabá. 1-0 Botafogo. 1-0 Corinthians. 1-0 Vasco da Gama. 1-0 Atlético Mineiro. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. 1-0 do Fluminense. Empate do Atlético Goianiense e Fortaleza. 1-0 pro Internacional. Um a 0 do Palmeiras. 1-0 Flamengo. 1-0 Internacional. 1-0 Juventude. 1-0 Corinthians. 1-0 Fluminense. 2-0 Atlético Paranaense. 1-1 Vitória do Atlético Goianiense. 1-0 Atlético Mineiro. 2-0 Vasco da Gama. Rodada 14. 1-0 Internacional. 1-0 São Paulo. 1-0 Corinthians. 1-0 Criciúma. 2-1 Atlético Paranaense. 3-1 Atlético Mineiro.
1-0 Flamengo. 1-0 Grêmio. 1-0 Palmeiras. 2-1 Vasco da Gama. Um 1-0 Fortaleza, 1-0 Fluminense, 1-0 Palmeiras, 2-1 Criciúma, 1-0 Flamengo, 1-0 Bahia, 1-0 Bragantino, 1-0 Atlético Mineiro, 1-0 Vasco da Gama, 1-1 São Paulo e Grêmio, rodada 16. 1-0 pro Corinthians, 1-0 Flamengo, 2-0 Grêmio, 1-0 Palmeiras, 1-0 São Paulo, 1-0 Vasco. Eu odeio o Cruzeiro, então vai ser 99-0 do Atlético Mineiro. 1-1 do Bahia, do Vitória e Bahia. 2-1 pro Bragantino. 1-0 Fluminense. Aqui a tabela. E o Atlético Goianiense tem chance de cair. O Atlético Goianiense talvez pode cair para a zona de rebaixamento para a Série B. Porque o Criciúma está empatado com o Atlético Goianiense. Vamos começar a rodada 17. 1-0 Corinthians, 1-0 Fluminense, 1-0 Flamengo, 1-0 Atlético Mineiro, 1-0 Atlético Paranaense, 1-0 Grêmio, 1-0 Vasco, 1-0 Botafogo, 2-0 Palmeiras, 1-1 Fortaleza Internacional. Aqui, em tabela. Um 1-0 Grêmio, 11-0 Corinthians, 1-0 Grêmio, 1-0 Juventude, 2-1 Botafogo, 1-0 Fluminense, 1-0 Flamengo, 4-1 do Atlético Mineiro, 1-0 pro Criciúma, 1-0 pro São Paulo, 2-0 pro Palmeiras. Agora vamos ver a tabela. Um 1-1 Corinthians e Grêmio, 1-0 Flamengo, 1-0 Fluminense, 4-1 o Atlético Mineiro, 1-0 Juventude. E a gente já tá terminando o primeiro turno. 1-0 Palmeiras, 2-1 Vasco, 1-0 Bragantino, 1-0 São Paulo, 1-0 Internacional.
Já terminamos o primeiro turno. Agora a classificação. Rodada 20. 1-0 Cuiabá, 1-1 Grêmio Fluminense, 1-0 Bragantino, 2-1 do Botafogo, 1-0 Fortaleza, 2-0 Atlético Mineiro, 1-0 São Paulo, 1-0 Flamengo, 1-0 Corinthians, 1-0 Juventude. Eu tô falando que esse é o Brasileirão de 2024 que eu tô simulando. 1-0 Vasco da Gama. Classificação. E o Atlético Goianiense caiu para a zona de rebaixamento. Mas se o Atlético Goianiense saiu, o Atlético Goianiense continua mais um ano na Série A. O Criciúma saiu da zona de rebaixamento e o Atlético Goianiense entrou. 21ª rodada 21. Acho que o Atlético Goianiense sai da zona de rebaixamento. Será que não? Porque já que o Atlético Goianiense ganhou do Bahia, pode empatar, pode ficar na zona ou não pode ficar. 2-1 Internacional, não, 1-1 do Botafogo Internacional, 2-1 Atlético Paranaense, 1-0 Fluminense, 1-0 Corinthians, 2-1 Palmeiras, 2-0 São Paulo, 1-0 Grêmio. Agora a classificação. O Criciúma ainda tava... o Atlético Goianiense saiu da zona de rebaixamento. E o Criciúma voltou. 1-0 São Paulo, 1-1 Bragantino e Cuiabá, 1-1 Palmeiras e Flamengo, 1-0 Corinthians, 1-0 Atlético Paranaense, 2-1 Botafogo, 2-0 Fortaleza, 1-0 Vasco da Gama, 1-0 Atlético Mineiro e 1-0 do Grêmio. Dois a 1 do Atlético, rodada 23, 2-1 do Atlético Paranaense, 1-0 Flamengo, 1-0 Fortaleza, 1-0 Atlético Goianiense, 1-0 Grêmio, 2-1 Internacional, 1-0 Fluminense, 1-0 Vasco, 2-0 Atlético Mineiro, 1-0 Palmeiras. Agora classificação. Porque se o Criciúma ganhar na próxima rodada, o Criciúma não vai ganhar. 2-0 pro Corinthians, 1-0 pro Fluminense,
1x0 pro Atlético Paranaense. 1x0 Flamengo. 1x0 Bragantino. 1x0 Botafogo. 1x0 Palmeiras. 1x0 São Paulo. 1x0 Atlético Mineiro. E 1x0 Juventude. Classificação. Só uma coisa. 1x0 Flamengo, 1x0 Corinthians, 1x0 Vasco, 3x1 Atlético Mineiro, 1x0 Palmeiras, 1x0 São Paulo, na verdade 1x1 Fluminense São Paulo, 1x0 Atlético Paranaense, 1x1 Internacional Bragantino. Agora Criciúma ganhou. Olha, tem chance do Atlético Goianiense cair pra zona de rebaixamento pra Série B. 1x0 Juventude. Ainda o Criciúma tá na zona de rebaixamento. Só que empatado com o Atlético Goianiense. Pera, Botafogo tá ainda segundo? Assim. 1x0 Flamengo. 1x0 Botafogo. 2x1 Cuiabá. 2x0 Fluminense. 1x0 Palmeiras. 1x0 Bragantino. 1x0 Grêmio. 1x0 São Paulo. 1x0 Corinthians. 2x0 Atlético Mineiro. Que tabela. Logo, rodada 27. 1x0 Atlético Paranaense, 1x0 Palmeiras, 1x0 Internacional, 1x0 Atlético Mineiro, 1x0 São Paulo, 1x0 Corinthians, 2x1 Flamengo, 1x0 Cuiabá. Não, 1x0 Cuiabá mesmo. 1x0 Grêmio e 2x1 pro Fortaleza. Classificação. Rodada 28. 1x0 São Paulo, 1x0 Corinthians, 1x0 Cuiabá, 2x0 Atlético Mineiro, 1x0 Grêmio, 2x0 Flamengo, 3x1 do Vasco, 1x1 Juventude Internacional, 1x1 Bragantino e Fortaleza, 2x0 Palmeiras e Atlético Goianiense. Por tabela. Rodada 29. Um a zero Vitória, 1x0
Botafogo. 1-0 Atlético Paranaense. 4-1 do Atlético. 5-1 do Atlético Mineiro. 1-0 do São Paulo. 1-0 do Fortaleza. 1-0 do Vasco. 1-0 do Grêmio. 1-0 Flamengo. 1-0 Palmeiras. Até agora o artilheiro é o Card do Atlético Mineiro. Rodada 30. Um a 0 Corinthians. 1-0 Cuiabá. 2-1 Fluminense. 1-0 Palmeiras. 2-1 do Flamengo. 2-0 do Bragantino. 1-0 do Fortaleza. 3-1 Atlético Mineiro. 2-0 do Vasco. E 2-1 pro Grêmio. Tabela. Um a 0 Palmeiras. 1-0 Cuiabá. 1-0 Atlético Paranaense. 1-0 Corinthians. 2-1 Grêmio. 2-1 Atlético Mineiro. 1-0 São Paulo. 1-0 Fluminense. 1-0 Fortaleza. E 3-1 pro Internacional. Tabela. Volte. Rodada 32. 1-0 Palmeiras. 1-0 Flamengo. 1-0 Internacional. 1-0 Juventude. 1-0 Corinthians. 1-0 Fluminense. 1-0 Atlético Paranaense. 1-0, 2-1 do Atlético Goianiense. Esqueci do que eles são uma virada aí. O Atlético Goianiense fica na zona de rebaixamento. Então, isso é quase impossível. Nossa, o Internacional. Acho que é quase possível aquele jogo do Criciúma vencer. Agora 2-0 Atlético Mineiro e 1-0 Vasco da Gama. Classificação. O Atlético Goianiense até agora está na zona de rebaixamento, mas está tentando sair. Mas o Atlético Goianiense para a Série B, após a 38ª rodada, já é tarde demais. 33ª rodada. 1-0 Internacional. 1-0 São Paulo. 1-0 Corinthians. 2-0 Criciúma. 1-0 Atlético Paranaense. 2-0 do Atlético Mineiro. 1-0 do Flamengo. 1-0 do Grêmio. 1-0 do Palmeiras. 1-0 do Vasco. Classificação. Eu acho que o Atlético Goianiense, será que tá rebaixado? Se o Atlético Goianiense
não ganhar as próximas rodadas, será rebaixado. Deixa eu ver se o Cruzeiro tá rebaixado. É, o Cruzeiro tá rebaixado. 1-0 do 2-1 do Botafogo. 1-0 pro Fluminense. 1-0 pro Palmeiras. 1-0 pro Criciúma. 1-0 pro Flamengo. 1-0 pro Bahia. 1-0 pro 2-1 pro Bragantino. 2-0 pro Atlético Mineiro. 1-0 pro Vasco. E 2-1 pro São Paulo. Classificação: Atlético Mineiro 102. Rodada 35. 1-0 Corinthians, 1-0 Flamengo, 1-0 Grêmio, 1-0 Palmeiras, 1-0 São Paulo, 1-0 Vasco, 99-0 do Atlético Mineiro no segundo turno. É porque eu odeio Cruzeiro, não gosto tanto do Bahia. Então vamos colocar aqui 1-0 pro Vitória, 2-1 pro Bragantino, 2-1 pro Fluminense. Classificação: se o Atlético Goianiense não ganhar na próxima rodada, o Atlético Goianiense será rebaixado. E deixa eu ver aqui. O Bahia tá rebaixado. 1-0 pro Corinthians, 1-0 pro Fluminense, 1-0 Flamengo, 1-0 Atlético Mineiro, 1-0 Atlético Paranaense, 1-0 Grêmio, 1-0 Vasco, 1-0 Botafogo, 1-0 Palmeiras, 1-0 pro Internacional. Não, na verdade 1-1. Classificação: e o Atlético Goianiense tá rebaixado. E o Vitória tá rebaixado. O Vitória tá rebaixado. Um 1-0 Corinthians. 1-0 Grêmio. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não sei se eu vou lançar o vídeo da Série B, mas talvez. 1-0 Juventude. 1-0 Corinthians, 1-0 Grêmio, 1-0 Juventude, 2-1 do Botafogo, 2-1 Fluminense, 1-0 Flamengo, 6-1 do Atlético Mineiro, 1-0 Criciúma, 1-0 São Paulo e 3-0 pro Palmeiras. E eu acho que agora, eu acho que a gente já sabe que já bateram recorde com a pior campanha do Brasileiro.
Rodada 38. 1-0 do Corinthians, 1-0 Flamengo, 1-0 Fluminense, 4-0 Atlético Mineiro. Na verdade, 4-1. 1-0, 2-1 pro Botafogo. 1-0 pro Palmeiras. 2-1 pro Vasco da Gama. 1-0 pro Bragantino. 2-0 pro São Paulo. Não, 2-1 pro São Paulo. E para finalizar, 1-0 pro Internacional. Cruzeiro, 20º, não fez nenhum ponto. Tabela. Atlético Mineiro com 114. Palmeiras com empatado com o Flamengo com 104. Corinthians 94. São Paulo 83. Grêmio 79. Vasco da Gama 58. Fluminense 78. Vasco da Gama empatado com o Fluminense 78. Atlético Paranaense 72. Não, Atlético Paranaense 52. Internacional 51, Botafogo e Fortaleza empatado com 49, Bragantino 46, Cuiabá 36, empatado com o Juventude, que o Juventude também está com 36, Criciúma 27, e na zona de rebaixamento, que todos os quatro estão rebaixados para a Série B, Vitória com 17, Atlético Goianiense com 15, Bahia com 7 e Cruzeiro 0. Eu avisei que o Cruzeiro ia estar por último e o Bahia tá aí penúltimo. Então, o que foi artilheiro foi o Card, com 69 gols. É que os artilheiros vão até a 30º artilheiro. Agora, assistências. O Paulinho tem mais assistências desse ano. Este ano que eu simulei. Homem do jogo, o Cássio, do Corinthians. Acho que o nome dele é Cássio mesmo, do Corinthians, com 10 gols. Estadísticas. Jogos jogados 380, né? Cada rodada tem 10 jogos em 2 times. Uma partida tem 2 times em cada rodada. E em cada temporada também. Rodada em cada temporada. Calma aí. Cabeça não tá entendendo nada. É que uma temporada, um torneio tem várias temporadas. Uma temporada tem, olha, uma liga tem várias, a liga tem uma temporada, tem várias temporadas. E o que tem uma temporada são 38 rodadas. E o que tem 38 rodadas são 10 partidas e cada partida tem 2 times. E cada partida também tem 90 minutos ou mais. Gols marcados 787. Média de gols por jogo 2,7. Maior vitória. No primeiro turno, o Atlético Mineiro 99-0. No segundo turno, Atlético Mineiro Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 99. Mais gols numa partida. No primeiro turno, Atlético Mineiro 99, Cruzeiro 0. No segundo turno, Cruzeiro 0 e Atlético Mineiro 99. Tá sozinho aí? Gente, desculpa por ouvir a voz da minha mãe, então eu tô gravando o vídeo, desculpa pra ela enquanto o vídeo tava pausado. Então me desculpe, gente, por isso, então vamos continuar aqui. Equipe com mais gols marcados, 278, Atlético Mineiro. Equipe com mais gols sofridos, 244, Cruzeiro. Equipe com mais gols sem sofrer gols, 33, Palmeiras. Jogador com mais gols em 28, Card, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 99-0, uma partida. O 28, Card, Atlético Mineiro. 99-0 do Atlético Mineiro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpe por o vídeo ficar tão longo assim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci de mostrar a tabela, pelo amor de Deus. Ah, já mostrei mesmo.
Deixa o like, se inscreve no canal, se ama Deus, gente. Então espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau.